PEGI 18. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e vamos ver um pouco mais do que é Shadow Warrior 2? Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de clicar no dedinho e inscreverem-se no canal. Essa é a segunda parte do vídeo. Eu vou continuar exatamente de onde eu parei, depois de lembrar vocês que no meio dessa parte e da anterior desse vídeo, eu coloquei um link de um site em que podem entrar e concorrer a uma cópia do primeiro jogo dessa série que comprei para vocês. Vamos ao vídeo? Eu mencionei também poderes, né? Eles são habilidades ativas, que ativam o nosso poder de cura. Para mantê-lo ativo, até curarmos todo o HP, temos que manter a tecla pressionada. V é o nosso poder de invisibilidade, e para manter ativo, temos também que segurar a tecla. C, damos um disparo de Ti, que é uma onda de curto alcance que nocauteia inimigos. X, criamos umas lanças no chão e empalamos os inimigos mantendo-os no lugar. E Z, nós entramos em um modo de fúria, que aumenta nosso dano, defesa e velocidade, tornando os inimigos mais lentos. Nós os ativamos com Ti, exceto pelo último que tem uma barra separada. Nós os conseguimos através de cartas. Parece que todo jogo hoje em dia tem que ter cartas, né? Além das de poderes, também temos outras que incluem bônus para atributos do personagem e das armas, como HP, Ti, quantidade de munição, elementos de efeitos e técnicas de combate corpo a corpo, como investida, girada e aqueles projéteis que a gente cria com a nossa arma branca. As cartas de poderes e técnicas ativas ganhas por missões, mas as outras também podem ser obtivas com pilhagem de inimigos ou nas lojas, e gastamos pontos adquiridos com experiência para melhorá-las. Eu tenho usado quase que exclusivamente o poder de cura, por causa de conservação de Ti e sobrevivência, e só recebi o poder de fúria, que usa outro recurso, recentemente. Só que os outros poderes desse jogo não são tão atrativos como, por exemplo, os de Borderlands. É como se eles fossem habilidades básicas e os poderes de Borderlands fossem ultras ou supers, para comparar com Overwatch, por exemplo. Outra coisa que não pode faltar em jogos hoje em dia são coletáveis, e esse tem dois tipos, textos e biscoitos da sorte. Os textos consistem em sua maioria, de diários, anotações e notícias que contam um pouco mais sobre o mundo do jogo e dos personagens, mas eu ainda não os li. Os biscoitos da sorte contêm textos sarcásticos e algumas citações que ainda não verifiquei de escritores como Oscar Wilde. Esses pequenos textos são todos divertidos e aparecem na tela quando pegamos o biscoito. Já até parei no meio de luta para ler. Ainda bem que os textos não são mostrados na tela, mas eu preferia se fossem arquivos de áudio para nós escutarmos enquanto perambulamos por aí. Ambos podem ser encontrados espalhados pelo mapa, em locais comuns ou saqueando inimigos mortos, então acho que mesmo que deixemos algum passar, eventualmente o encontraremos novamente. Sobre segredos, eu acho que cada mapa tem um. Não cheguei a encontrar dois por mapa, mas não encontrei os de todos os mapas, e acho que nem vou. Os segredos nesse jogo são estatuetas que nos rendem mais dinheiro, e eu prefiro conseguir dinheiro de inimigos ou vendendo itens que eu pego deles, do que ficar caçando segredos em lugares cujo mapa completo eu não tenho. Nós temos apenas o minimapa, o que eu esperava que fosse diferente ao passar o jogo para mapas mais abertos e revisitáveis. E eu até gosto disso, jogos que têm segredos, mas que não te deixam inculcado e se sentindo deixado para trás ou mais fraco por não conseguir encontrá-los. Shadow Warrior 2 tem uma coisa que seu predecessor não tinha, um hub, até porque isso é mais comum em RPGs de mundo aberto. Nesse hub podemos comprar e vender coisas, conversar com NPCs, receber missões e viajar para os locais. O mundo é dividido em áreas, só que elas não são interligadas como era em Borderlands, e podemos viajar para elas com um teleporte. Diz a mulher na nossa cabeça que basta nos concentrarmos em umas estátuas e vupt, estamos onde queremos. Eu acho isso bem conveniente, não ter que ficar andando por aí e ir direto ao ponto. Quando quisermos voltar ao hub, basta segurar T para teleportarmos de volta, e quando quisermos voltar, basta acessar o mapa no menu de inventário novamente.
Se estivermos em uma missão ou cenário, voltamos exatamente para o lugar de onde saímos, mas se tivermos entrado em uma outra área, nós temos que recomeçar a missão. Após terminarmos todos os objetivos de uma, a área fica disponível para voltarmos e explorarmos livremente. Mas eu reparei uma boa alteração nos mapas durante as missões e quando explorando, tanto que eu fiquei até confuso. Na primeira vez eu lembrava de onde ficavam algumas coisas e ao voltar estava tudo diferente. Eu não acho que seja uma boa ideia. Eu não vejo propósito nenhum para ser dessa forma. Pelo que vi até agora, exceto por um mapa, todos têm um chefão que podemos reenfrentar por experiência, dinheiro, gemas e armas que alguns deixam. Mas os que faziam parte da busca principal não reaparecem. Eu andei ouvindo sobre as áreas desse jogo serem proceduralmente geradas. Sem acesso direto à informação dessas, com o que eu vi, eu não posso afirmar que é ou não procedural. E eu não sei se as minhas fontes tinham essa informação, mas eu posso passar a vocês o que eu observei. Apesar da diferença nas áreas quando em uma missão e quando em exploração livre, a mesma localidade, na mesma situação, sempre me pareceu igual. E eu sou o tipo de jogador que costuma enrolar e revisitar áreas em busca de experiência, itens e por curtição mesmo. Eu joguei a primeira missão, que acessamos no hub 2 vezes, o percurso livre dela várias vezes, a quarta missão eu joguei pelo menos umas 5 vezes e algumas o percurso livre. Depois disso eu comecei a repetir menos, mas esses que mencionei se mantiveram os mesmos em ocasiões diferentes. Quanto aos inimigos, eu reparei que eles aparecem em pontos específicos do mapa, mas nem sempre são do mesmo tipo. Podemos sair de um lugar e voltar alguns segundos depois. Às vezes é rápido assim, e nós encontramos inimigos diferentes. Em todas as situações que reparei baús, eles estavam no mesmo lugar após voltarmos a uma área. Os itens já é meio duvidoso, mas em um certo lugar eu lembro de ter coletado 2 biscoitos da sorte, e ao voltar ali, tinha 2 kits médicos no mesmo lugar dos biscoitos. Com tudo isso, nada me parece mais proceduralmente gerado que um Borderlands ou outro RPG qualquer. Ainda sobre os cenários, apesar de serem bons e mais abertos que o primeiro jogo, eles têm um ponto negativo que não me lembro de ter no primeiro, nem mesmo em Borderlands, que são poços, áreas sem fundo. Se bem que isso é meio eufemismo. Parece que as áreas de floresta que eu mencionei estão localizadas no alto do Everest, só que sem gelo e sem base da montanha. E as fases futuristas estão localizadas no alto de prédios de milhares de andares. Para baixo nós só vemos nuvens em ambos os cenários. Agora, os urbanos que eu mencionei, eles parecem um pouco mais sensatos. E a queda nessas localizações significa morte instantânea. Especialmente nas áreas de florestas, elas umas espécies de ilhas e coisa e tal, interligadas por pontes e esse tipo de coisa que propiciam bastante você cair nesses lugares e acabar morrendo. Eu encontrei também alguns muros invisíveis verticais no jogo, alguns para nos impedir de passar por cima de muros que guardam áreas de buscas, mas também em alguns lugares que não pareciam fazer sentido. E testando um desses muros, eu acabei encontrando um caminho que não deveria existir para dentro de uma construção. Perambulando por ali, eu fiquei preso no terreno e achei que ia ter que reiniciar a missão, mas felizmente eu encontrei um caminho para um buraco no modelo do cenário que me levou ao fim do mundo e eu consegui morrer e voltar ao último checkpoint. Eu cheguei a passar por alguns bugs no jogo, não só gráficos como inimigos mortos e pedaços tremendo e se distorcendo no chão, mas que afetam a jogabilidade. Em uma ocasião, os monstros necessários para completar uma busca ficaram invisíveis e intangíveis, então eu não podia matá-los, mas ao recarregar o jogo, voltou tudo ao normal. Outra coisa que tem me causado problema é o atraso para nós usarmos a nossa cura em algumas ocasiões, como quando estamos carregando um golpe e paramos de carregá-lo para nos curar, ou quando estamos batendo ou atirando ou alguma coisa assim e queremos parar para nos curar. Eu notei também apenas uma vez 2 monstros dentro de uma pedra gigante. Eu não sei se eles foram parar ali
pela movimentação e atravessaram o modelo da pedra, ou se eles apareceram dentro dela. Vamos à parte de apresentação, começando com gráficos. Eles ficaram muito bons, e o impressionante para mim é que, no máximo, exceto pela resolução de texturas, que eu respeitei a memória informada no menu e mantive a configuração alta e não ultra, está rodando perfeitamente na minha máquina a cerca de 60 frames por segundo, chegando a mais, mas no mínimo uns 45 em algumas partes. O cenário da cidade futurista do Zilla é bem mais pesado do que os outros. As texturas do jogo ficaram boas no geral, especialmente as armas, embora eu acho que haja um pouco de exagero no brilho, especialmente umas garras de demônio que usamos. E as texturas dos personagens têm algumas boas e outras não muito. Tem um demônio que nós encontramos e ele também parece de plástico, ele tem muito brilho, que nem acontece com algumas armas, e não ficou muito legal. Eu também achei muito estranha a textura da moça na nossa cabeça. Eu não sei, eu acho que não é tanto por ser ruim, mas porque ela é estranha mesmo, muito colorida. As animações e modelos de personagens, em muitos momentos, ficaram meio esquisitas, pouco naturais, como se os personagens estivessem agindo estranhamente, mas eu não sei se isso é intencional, parte do Sky no geral do jogo, ou se a produção foi meio amadora mesmo. Uma coisa que eu acho que cai na segunda hipótese é a animação e sincronização dos lábios durante os diálogos. Tem algumas muito estranhas desse jogo, parecendo que a pessoa está distorcendo a boca e bem esquisito. Eu falei bastante dos cenários funcionalmente, agora visualmente eles são muito bonitos, bem feitos e organizados. Os de floresta, que parecem mais montanhas, são bem acidentados, com vários níveis de altura de morros a cavernas. E eu curto muito os cenários de cavernas, embora esses não sejam muito explorados nesse jogo. E tem algumas construções bem deterioradas. Eu não sei se eu consigo entender exatamente o propósito deles, mas parece uma área mais rural do Japão, com templos mais rústicos, altares em cavernas, plantações e infestações de aranhas com locais túneis cheios de teia. A cidade das corporações Zilla tem um padrão bem futurista e neon. Me faz pensar em Tron, a nova versão. Eu nunca assisti o original completo. Pelo menos não que eu me lembre, talvez quando criança. As áreas mais urbanas são um pouco diferentes das do jogo anterior. Elas são mais arborizadas, misturando mais a arquitetura tradicional japonesa com a natureza, árvores, jardins, rios, lagos, e são muito bonitos, inclusive o nosso hub. Mas eu venho reparando que é uma boa dose de reutilização de várias localizações desses cenários durante o progresso do jogo. Há momentos em que temos que ir ao mesmo lugar em buscas diferentes, como se o mundo fosse bem pequeno. Vejamos agora os sons, começando pela trilha sonora. Ela faz uma mistura de rock com música tradicional oriental. Me pareceu combinar bastante com o ritmo e estilo do jogo. Como não há momentos de furtividade ou que tenhamos que prestar atenção em sons ambiente, não atrapalhou nada. Mas acho que durante as lutas ela fica um pouco barulhenta demais, juntando as batidas dela com os efeitos sonoros das armas, tiros e monstros, fica barulhento demais. Quanto aos efeitos sonoros,
Eles são bons e boa parte deles transmite a potência e carnificina das armas, embora algumas armas ficaram um pouco atrás nisso. Como o canhão Gauss, mas eu acho que esse tipo de arma não tem um som muito potente. O rifle de assalto tem som de submetralhadora e o que seria uma metralhadora leve tem som de rifle de assalto. Quanto à atuação de voz, Cutting up thugs with their faces so ugly, stomping on demons who aren't all that snuggly, shooting at nightmares that fly with their wings. These are a few of my favorite things. I am here on personal business. Kamiko has gone missing. The birthday girl. Does that mean no cake? It's gonna mean no balls for you if you don't shut your yammering mouth. I am the filth under your nails. I am the oil that stains your soul. I am despair made manifest. Okay, so this is probably a terrible idea, but I'm sort of out of options here. I'm gonna untie you. When I do, please don't eat my face. I'm a friend, okay? I'm riding shotgun with this dimwit. Do you understand, Kamiko? Everything is going to be all right. Oh, right, sure. I mean, this day's been fantastic so far. I lost my job, and then my boss tried to kill me, and now I'm stuck inside the head of some wannabe ninja! She's great. How long do we have to do this for? eu creio ser o melhor do som desse jogo, sendo bem condizente com o roteiro, que é bem comédia, não tipo haha, mas pro tipo sarcástico. O Wang sabe falar bastante besteira e no caminho a Kamiko acaba aprendendo algumas coisas. E a interação e relação dele com os outros personagens também ficou legal. Eu acho que as vozes ficaram bem expressivas e o roteiro ficou muito legal. Para encerrarmos aqui, o jogo foi lançado a R$ 72,99 e eu comprei em pré-venda, o que eu não recomendo que ninguém faça com jogo nenhum. Recentemente tivemos o fiasco de No Man's Sky e vários outros jogos, mas eu paguei com desconto de 20%, ele saiu a R$ 58,39. Considerando o jeito que anda a indústria de jogos, eu diria que eu tive muita sorte de ele não ser uma droga cheia de bugs e péssimas decisões de design. Particularmente eu gostei muito do jogo e quem gostou de Borderlands provavelmente vai compartilhar dessa opinião. Com um jogo grande como esse é difícil falar tudo que eu quero e encerrar definitivamente. Quantum Break é um jogo menor do que esse aqui e eu não falei tudo que eu queria dele. Mas vamos ficando por aqui e vou lembrar vocês de novo que nas duas partes desse vídeo eu coloquei nas anotações um link onde podem entrar para concorrer a um presente, o primeiro Shadow Warrior, o de 2013, não de 1997. Eu espero que tenham gostado. Se for o caso, clique em gostei, adicione aos favoritos, inscrevam-se no canal para mais vídeos e compartilhe nas redes sociais. Se não, clique em não gostei e deixem um comentário sobre o que não gostaram e me ajudem a orientar o canal e os vídeos, mas sem palavrões. Valeu demais, pessoal, até mais, tenham uma boa vida e continuem jogando. Peggy 18. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Entry, meu nome é Raven e vamos ver um pouco mais do que é Shadow Warrior 2? Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de clicar no dedinho e inscreverem-se no canal. Essa é a segunda parte do vídeo. Eu vou continuar exatamente de onde eu parei, depois de lembrar vocês que no meio dessa parte e da anterior desse vídeo, eu coloquei um link de um site em que podem entrar e concorrer a uma cópia do primeiro jogo dessa série que comprei para vocês. Vamos ao vídeo? Eu mencionei também poderes, né? Eles são habilidades ativas, que ativam o nosso poder de cura para mantê-lo ativo, por exemplo, os de Borderlands. É como se eles fossem habilidades básicas e os poderes de Borderlands fossem ultras ou supers, para comparar com Overwatch, por exemplo. Outra coisa que não pode faltar em jogos hoje em dia são coletáveis, e esse tem dois tipos, textos e biscoitos da sorte.
Os textos consistem em sua maioria, de diários, anotações e notícias que contam um pouco mais sobre o mundo do jogo e dos personagens, mas eu ainda não os li. Os Biscoitos da Sorte contêm textos sarcásticos e algumas citações que ainda não verifiquei de escritores como Oscar Wilde. Esses pequenos textos são todos divertidos e aparecem temas como HP, Ti, quantidade de munição, elementos de efeitos e técnicas de combate corpo a corpo, como investida, girada e aqueles projéteis que a gente cria com a nossa arma branca. As cartas de poderes e técnicas ativas ganhas por missões, mas as outras também podem ser obtidas com pilhagem de inimigos ou nas lojas, e gastamos pontos adquiridos com experiência para melhorá-las. Eu tenho usado quase que exclusivamente o poder de cura, por causa de conservação de Ti e sobrevivência, e só recebi o poder de fúria, que usa outro recurso, recentemente. Só que os outros poderes desse jogo não são tão atrativos como, por exemplo, na tela quando pegamos o biscoito. Já até parei no meio de luta para ler. Ainda bem que os textos não são mostrados na tela, mas eu preferia se fossem arquivos de áudio para nós escutarmos enquanto perambulamos por aí. Ambos podem ser encontrados espalhados pelo mapa, em locais comuns ou saqueando inimigos mortos, então acho que mesmo que deixemos algum passar, eventualmente o encontraremos novamente. Sobre segredos, eu acho que cada mapa tem um. Não cheguei a encontrar 2 por mapa, mas não encontrei os de todos os mapas, e acho que nem vou. Os segredos nesse jogo são estatuetas que nos rendem mais dinheiro, e eu prefiro conseguir dinheiro de inimigos ou vendendo itens até curarmos todo o HP, temos que manter a tecla pressionada. V é o nosso poder de invisibilidade, e para manter ativo temos também que segurar a tecla. C, damos um disparo de Ti, que é uma onda de curto alcance que nocauteia inimigos. X, criamos umas lanças no chão e empalamos os inimigos mantendo-os no lugar. E Z, nós entramos em um modo de fúria, que aumenta nosso dano, defesa e velocidade, tornando os inimigos mais lentos. Nós os ativamos com Ti, exceto pelo último que tem uma barra separada. Nós os conseguimos através de cartas. Parece que todo jogo hoje em dia tem que ter cartas, né? Além das de poderes, também temos outras que incluem bônus para atributos do personagem e das armas.